Olá, tudo bem? Vamos a mais um simples, humilde, mas acredito que proveitoso entendimento. Esse versículo que eu vou ler é um versículo que coloca às claras o que foi Apocalipse 1:10, o dia do Senhor, o que significou em todas as passagens que você lê, aquele dia, depois daqueles dias e naqueles dias. E principalmente, aqui também mostra porque o evangelho transitório que Paulo pregou aos gentios teve o seu fim. Porque para que ele tivesse fim, o grande e terrível dia do Senhor deveria chegar. O julgamento de Cristo deveria começar. Mas por que você fala isso? 1 Coríntios 13, do 8 ao 10, o mesmo Paulo disse que em partes, eles naqueles dias, eles tinham dons, em parte eles faziam alguma coisa, em partes eles tinham algum poder especial de Deus. Porém, no versículo 10 ele fala, quando o perfeito vier, tudo isso que é em parte, terá o seu fim. É mais uma prova que a pregação de Paulo teve seu fim quando você lê Apocalipse capítulo 1, versículo 10, 11, 17, 18, você vê que quem veio em espírito na ilha de Patmos, onde estava João, foi Cristo. Cristo era o perfeito. Cristo é o perfeito. Então, quando ele veio e deu as instruções a João a respeito do juízo, a respeito do seu tribunal, então João começou a escrever, aí apareceram os anjos, apareceram as 7 cartas, os 7 selos, as 7 trombetas, os 7 flagelos e blá 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 blá. A volta do perfeito aconteceu. Então eles não tinham mais poderes especiais, como ninguém mais tem, de pregar as boas notícias. Ninguém mais tem a ousadia, a coragem, a autoridade que eles tinham naqueles dias. Por quê? Quem é que dava essa coragem, ousadia, intrepidez? Era o Espírito Santo. Era Cristo, como Consolador, como Espírito da graça, da sã doutrina. Você entende como que é? Então, naqueles dias, os irmãos tinham esses dons, e através desses dons, eles tinham essa coragem, essa ousadia. Então, esse versículo aqui, que está em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, eu tenho 3 textos aqui, eu tenho o texto da Nova Almeida Atualizada, que diz assim: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Opa! E aqui ainda é um dia com D maiúsculo ainda, olha. Olha aqui, ó. O dia se aproxima. No texto da NVI, olha o perigo do texto da NVI. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Depois eu vou falar sobre se reunir como igreja aqui. E o outro texto que eu separei é o da Peshita. Olha como é maravilhoso. E não deixemos de nos congregar como alguns têm por costume. Então era costume de alguns congregar, se reunir. Mas intercedamos uns pelos outros, com mais razão, quando vemos que aquele dia se aproxima. Gente, olha as falas fortes, direcionais para aquele dia, para o grande dia, para o dia com D maiúsculo. Voltando aqui no texto da NVI, não deixemos de reunir-nos como igreja.
como chama o nome dessa carta? Carta aos Hebreus. Os hebreus eram os que se reuniam como igreja, às escondidas? Não. Quem é que se reunia como igreja? Eram os gentios, às escondidas, porque se os judeus, os fariseus pegassem eles, mandava prender, açoitar, porque eles estavam falando, anunciando outro Deus, outro reino. E quem eram? E os hebreus? Carta aos hebreus. Os hebreus tinham costumes de se reunir. Hebreus, judeus, israelitas, tudo a mesma coisa. Onde é que os hebreus tinham costume de se reunir? Não era nas sinagogas, ou principalmente no templo, que aqui estava de pé ainda, porque essa carta foi escrita no ano de 68, o templo ainda estava de pé? E aí? Então quem é que tinha costume de se reunir, de congregar? Eram os hebreus. Então o escritor aqui, Apolo, mas eu acredito que foi Paulo. Fique você com ele, eu creio que foi Apolo. Então Apolo direcionou esse versículo aos hebreus que tinham costume de se reunir ou nas sinagogas ou no templo, dizendo: olha, vocês que aceitaram Cristo, vocês que agora são cristãos, vocês que agora são seguidores de Cristo, continue se reunir cada vez mais, ensinando uns aos outros, admoestando uns aos outros, ainda mais que aquele grande dia está chegando. Oh meu Deus! Em 69 o grande dia chegou finalmente, quando ocorreu o cerco a Jerusalém, ali pelo mês de junho, julho, maio. Aqui ainda os judeus estavam no tempo da comemoração da Páscoa, do Pentecoste, ainda estavam ali naquela época. Porque o juízo foi exatamente quando Jerusalém estivesse mais cheia de judeus. Segundo Flávio José, estavam, quando Jerusalém foi cercada, dentro da cidade, cerca de mais ou menos 3 milhões de judeus. Tinha alguns prosélitos ali no meio. Foi o cerco. O grande dia chegou. O dia com D maiúsculo. Então você entendendo esse versículo, você vai entender Apocalipse 1:10. Por que João falou que estava em espírito, ou que foi arrebatado no espírito, no dia do Senhor. E ouviu uma voz como de trombeta, que era quem? Cristo. Porque assim está escrito em João 21:22, quando Cristo disse a Pedro: Pedro, se eu quiser que João fique vivo até que eu volte, o que te importa? João foi mantido vivo. Você entende? Gente, não tem segredo, a Bíblia não tem segredo. Teve segredo há uns anos atrás, mas hoje em dia, os 66 livros da Bíblia não tem mais segredo. Tudo se cumpriu. O Apocalipse, o livro do Apocalipse foi escrito para o dia do Senhor, para o tempo do dia do Senhor, para aqueles dias, para que o reino de Cristo se tornasse eterno, para que o juízo se tornasse a sentença sobre as 12 tribos de Israel. Quando você lê Apocalipse 12:10, e o acusador de nossos irmãos, assim disse João, foi expulso. Ou seja, acabou o reinado de Moisés, acabou o reinado do acusador. É simples assim. Então não tem que ter discussão, sabe? Fulano, o evangelho eterno é anátema, o dia do Senhor é sábado ou domingo. Eu nem ligo mais. Por quê? Porque a pessoa não entende nem isso. Os religiosos, coitadinhos, eles têm isso como se reunir dentro de uma chamada igreja. Os pregadores da graça, que se acham mais superiores, deveriam entender isso, que esse dia foi Apocalipse 1:10, o grande dia do Senhor. Por isso que basta entender Hebreus 10:25 para compreender que o evangelho transitório teve seu fim. O anúncio das boas novas transitórias teve seu fim, porque Apocalipse 11:15, o reino passou a ser de Cristo, o evangelho se cumpriu, tá bom? Então vou deixar essa pequena mensagem com você, e se foi útil, dê aquele joinha, comenta, compartilha, se inscreve. Até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Tchau, tchau.